Olá, bom dia. Que bom ter vocês aqui conosco. Meu nome é Aguinaldo Gomes, eu sou doutor em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco e hoje nós vamos falar sobre o processo de escrita para o Enem. Os intérpretes que me acompanham hoje aqui são Cecília, o José e a Mari, que irão fazer a tradução simultânea desta live. Na aula anterior, eu terminei falando que iria comentar um pouco sobre a escrita, né? Eu acho que se você viu nossa última live, deve ter guardado essa informação na memória. Pois bem, esse dia chegou e hoje vamos falar sobre o escrever para o Enem. Mas antes de começar, eu gostaria que, se possível, vocês dissessem de que polo vocês são. De que polo vocês estão falando. Enquanto vocês fazem isso, eu vou apenas apresentar aqui o roteiro da aula, para que a gente possa saber o que é que nós vamos ter hoje. Na aula de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre o processo da escrita. O que é a escrita? Essa reflexão é importante porque vai nos ajudar a compreender o que vem a ser escrever para o Enem. Nós vamos também estudar o que vem a ser os gêneros textuais. Que gênero é esse pedido lá no Enem? O que são tipologias textuais? É a mesma coisa que gênero textual? Isso a gente vai descobrir mais adiante. Qual é a estrutura da redação do Enem? O que é argumentar na linguagem? Quando o professor de vocês, durante o processo de escolarização, falou em argumentar, o que é que ele estava falando, na verdade? O que é que ele estava dizendo, na verdade? Como é que acontece o mecanismo de argumentação dentro da língua e quais são os operadores discursivos que permitem a construção desta argumentação? Bem, é isso que nós vamos dar uma olhada a partir de agora. Mas a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é justamente a respeito da escrita. A escrita, ela é uma invenção humana, é uma tecnologia humana. Eu acho que vocês, em algum momento do processo de escolarização, devem ter ouvido falar nisto, seja nas aulas de língua portuguesa, seja nas aulas de história. Mas se a escrita é uma invenção humana, isto significa que a escrita é uma tecnologia. Se a escrita é uma tecnologia, isto significa que qualquer um de vocês pode aprender a utilizar essa tecnologia. E é neste caminho, nesta direção, que nós vamos caminhar hoje. Ao longo da sua história, a humanidade ela criou inúmeros sistemas de escritas. O nosso sistema de escrita atual, alfabético, é apenas um desses. Eu quero mostrar isto aqui para vocês. É só um pedacinho, só para que vocês tenham um pedacinho de 2 minutos, só para que vocês tenham uma ideia do que vem a ser esse processo de escrita. A escrita, ela é um bem cultural. Ela foi socialmente construída. Os sumérios, há 5.500 anos, criaram estes pictogramas para as palavras boi, montanha, sol, estrela, homem, mulher e muitas outras. Também há mais de 5.000 anos, a civilização egípcia construía sua escrita. Água, sol, pato, homem, mulher, construindo um sistema com mais de 600 pictogramas. Na Ásia, 5 séculos depois dos egípcios, os chineses criavam os pictogramas que dariam origem à sua escrita. Água, sol, mulher, homem e outros. Em cada pictograma, um significado. Com o crescimento das cidades e das atividades comerciais, cada povo privilegiou um tipo de material como suporte para formas
mais rápidas de escrever. Na Mesopotâmia, os sumérios utilizaram argila ainda úmida para suas anotações comerciais e relatos de guerra. Ok. Eu disse que era só um pedacinho mesmo, né? Só para que a gente possa ter uma noção de como essa escrita foi construída. Vejam, isto é uma invenção humana, né? A escrita é uma invenção humana, é uma tecnologia humana. É a primeira tecnologia que deu origem a todas as outras tecnologias. Se hoje vocês utilizam o smartphone, se hoje vocês utilizam uma TV, se hoje vocês utilizam inúmeros equipamentos eletrônicos, isso se deve por conta da invenção da escrita. E aí, para que nós possamos validar esse argumento, basta nós compararmos as sociedades que possuem o sistema de escrita e as sociedades que não possuem o sistema de escrita. Como algumas tribos indígenas, por exemplo, que fazem uso apenas da oralidade. Bem, se a escrita é uma invenção humana, né, e como tal, ela existe para determinados fins, isto significa que ela pode ser ensinada e aprendida. Vocês devem concordar comigo. Desde os tempos mais remotos, o ser humano utilizou sistemas de representação para descrever, para informar a outros seres humanos o que estava acontecendo ao seu redor. Como nós podemos ver nesse vídeo, nesse pedacinho de vídeo que eu mostrei para vocês, o sistema de escrita atual, ele passou por uma série de transformações. Ele não surgiu do nada. Ele não surgiu do nada. Ele apareceu na sociedade humana em inúmeros suportes. Na pedra, no papiro, no pergaminho, no papel. Né? E esses suportes da escrita, de alguma forma, condicionam os usos da escrita. Essa questão é interessante, principalmente nessa época de pandemia em que as escolas estão remotas e vocês estão escrevendo em processadores de texto. A maneira pela qual, o mecanismo, a tecnologia que você utiliza para escrever, de alguma forma vai condicionar o surgimento dessa escrita. E aí eu vou trazer essa questão que eu estou levantando aqui mais adiante para que a gente possa refletir sobre isso, sobre o processo de escrever. Vejam, isso não aconteceu do nada, né? Esse processo de escrita ele não acontece do nada, ele acontece em um desdobrar temporal dentro da história da humanidade. Dentro da história da humanidade. A escrita, a invenção da escrita, tal qual nós conhecemos, ela permitiu o aparecimento de textos. E aí eu trago para vocês uma citação do Marcuse. Marcuse é um cientista da linguagem lá da Universidade Federal de Pernambuco, né? E ele vai dizer o seguinte: é essencial tomar o texto como um evento comunicativo no qual convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais. Essa provocação de Marcuse é interessante porque nos faz pensar que a escrita não acontece apenas no plano do código, no plano da língua. Em outras palavras, não adianta você apenas saber as regras da gramática normativa para escrever. Há uma série de coisas que se interrelacionam, e são essas coisas que nós vamos discutir aqui hoje. Há uma série de coisas que se interrelacionam para que a escrita, para que os textos se manifestem. Saber a gramática da língua é apenas um desses elementos. Marcuse, ele também vai nos dizer que quem escreve, escreve em algum gênero. Provavelmente vocês já devem ter ouvido essa palavra durante os anos de escola. Gênero textual, gênero discursivo, né? E aqui não cabe a distinção terminológica entre uma coisa e outra, mas vamos tomar, e é por isso que eu estou utilizando apenas a palavra gênero, né? Mas vamos tomar, nesta aula, o conceito de gênero como um gênero de texto. Ok?
até mesmo porque estão próximos, né? O conceito de gênero discursivo e gênero textual. Isso é mais uma discussão para a academia, né? Para quem faz letras. Esses gêneros, eles possuem forma, função, propósito comunicativo, né? E um domínio de circulação. Os gêneros, eles não são formas da língua, já dizia um teórico, né? O russo Mikhail Bakhtin. Os gêneros não são formas da língua, mas são formas de enunciado que, como tal, recebem da língua certa expressividade. Eles são definidos por composição, estilo temático, propósito comunicativo. Vejam, quanta coisa a gente já sabe a respeito dos gêneros, né? E aí você vai escrever um gênero para o Enem e não se dá conta que você está diante de um texto, né? Um gênero textual, que congrega várias coisas para que possa ter validade. Quando eu digo possa ter validade, é você alcançar uma nota boa, né? Suficientemente boa para ser aprovado no Enem. E aí, claro, esses gêneros textuais, eles são recorrentes na sociedade. E eu tenho certeza que vocês sabem disso. Deixem-me só mostrar uma coisa para vocês. Não vou mostrar esse vídeo para vocês. Vou mostrar isto aqui para vocês. Está aqui. Esses dois senhores, vocês devem conhecer, das aulas de filosofia. O Platão e o Aristóteles. Aí você deve estar, a essa altura, você deve estar se perguntando o que é que o Platão e o Aristóteles estão fazendo na aula de língua portuguesa, numa aula, né, de escrita para o Enem. Provavelmente, né, vocês devem estar se perguntando isso, porque viram Platão e o Aristóteles lá no curso de filosofia. Vocês viram Platão e o Aristóteles lá no curso de filosofia. Mas o Platão e o Aristóteles, eles iniciam a tradição dos estudos dos gêneros. Claro, não é os gêneros textuais. Platão e Aristóteles vai trabalhar com a arte poética. Então, ele trabalha os gêneros pensados a partir de Platão e Aristóteles, é pensado a partir de uma tradição dentro da teoria da literatura. O gênero épico, lírico, dramático. Né? Claro, todos os estudos que seguem posteriormente a Platão e Aristóteles, no tocante aos estudos dos gêneros, né, partem dessa distinção. Mas vejam, eu comecei pedindo para que vocês se apresentassem, não foi? E aí eu comecei a aula e vocês acham que eu esqueci dessa... Não, eu não esqueci, né? Deixa-me só dar uma olhadinha no pessoal que está aqui conosco hoje. Deixa-me só dar uma olhadinha aqui. Se puderem passar na tela também, certo? Se não puderem, eu vou falando aqui. Nós temos Georgia, né, do Polo de Araripina. Nós temos o Iveson, do Polo da Boa Vista. A Jaiane, do Polo Palmares. Milana, de Água Preta. Né? Nós temos a professora Dayana, do Polo de Jaboatão, está aqui na tela. O Thales, né, do Polo de Afogados da Engazeira. A Giovana, lá do Casa Amarela. Polo Bom Jardim, Paloma. Né? Polo Igaraçu, Caroline. Rayane, né, lá do Polo de Belém São Francisco. Nossa, é longe da capital. Sabrina, do Polo Camaragibe. Arisson, de Araripina. Veja, todo o estado de Pernambuco aqui conosco hoje, né? Nós temos Vitória Santo Antão, Bruna Ferreira. Ok. Sejam bem-vindos, tá? Eu não me esqueci de fazer as devidas apresentações, não. Eu só estava esperando um tempinho mais para que vocês se apresentassem, e aí tem vários outros aqui no chat que eu estou vendo, né? E estão aqui conosco. Mas vamos voltar lá para o Platão e para o Aristóteles, né? Eles iniciam essa tradição de estudo dos gêneros, e a partir dele, né, primeiro na literatura e depois nos estudos da língua, é que nós começamos a pensar em textos a partir de uma perspectiva de gênero. Né? Mas a pergunta que fica é: o que são gêneros? O que são gêneros textuais? Essa é uma pergunta
que eu aposto que vocês podem responder para mim, né? Se alguém souber, pode falar aí no chat, já pode compartilhar aqui na tela, tá? Se souberem essa resposta para essa pergunta, o que são gêneros textuais? O que seriam esses gêneros? Quando eu falo em gêneros, estou falando de quê? Dentro de língua portuguesa, claro, né? Estou falando de quê? Bem, aquele silêncio assim das pessoas, né? Eu estou olhando aqui no chat, tem aquele silêncio, né? Assim, constrangedor, né? Talvez com medo de dar uma resposta errada. Ah, mas já temos uma resposta. São as formas de se escrever. Ok, são as formas de se escrever. Podemos considerar isso. Ok, já temos. Gente, é aquela história da outra live. Né? Não fiquem com medo de dar respostas erradas. Né? Que é construção de conhecimento. Nós estamos construindo conhecimento. Certo? Se estiver errado, a gente conserta. Se estiver certo, a gente também fica muito feliz com isso. São determinados gêneros, né? Determinados textos. Ok? Ok, é isso. Essas definições que vocês estão me dando até agora, elas são definições próprias, né? São tipos textuais. Os tipos estão contidos no gênero. São diversidades de tipos textuais. Ok, vamos lá para uma coisinha que talvez aclare mais a ideia. Obrigado pela colaboração de todos vocês. A diversidade de tipos textuais. Obrigado pela colaboração. Deixa eu dar uma olhadinha aqui com vocês nisso aqui. Todo mundo sabe o que é isso? Né? Já viu isso alguma vez na vida? O nome disso é atestado médico, né? Ok, o nome disso é atestado médico. Eu sei que vocês são inteligentes, tá? Não estou mostrando um atestado médico e perguntar o que é um atestado, né? Vocês, a essa altura, estão perguntando, estão duvidando da minha inteligência. Mas tem um motivo, calma. Deixa eu mostrar isso aqui. Todo mundo sabe o que é isso? É uma receita de bolo. Né? Ok, uma receita de bolo. Vejam, eu mostrei duas coisas para vocês. Vocês notaram uma coisinha? Eu não li nenhum desses textos que está aí na tela para vocês. E o que me permite reconhecer isso enquanto um atestado e o que me permite reconhecer isso como uma receita de bolo? O meu conhecimento pragmático, o meu conhecimento de mundo e o fato de eu ter contato com esses gêneros no meu dia a dia. Então, o que são gêneros? São os textos que estão presentes no nosso dia a dia. Todos os textos que estão presentes no nosso dia a dia, eles se manifestam em determinado gênero. Esse gênero, ele é conhecido por sua estrutura. Veja, uma receita métrica, essa receita métrica, deixa eu ver de onde é da Bahia. Uma receita médica, um atestado médico dado lá no estado da Bahia, e eu aqui em Pernambuco, reconheço isso como um atestado médico. Por quê? Porque tem uma estrutura recorrente aí. Os gêneros, eles são socialmente compartilhados, e isto nos permite interagir com esses textos de uma maneira tão natural que não paramos para pensar no que vem a ser esse determinado texto que está na nossa frente. Vocês compreendem isso? Esses são os gêneros. Eles são formas recorrentes. Eles possuem uma estrutura comum, compartilhada socialmente. E é isso que me faz olhar para isto daqui e não precisava ler, e saber que isto é uma receita de bolo. Vejam que nem o nome receita tem aqui. Tem o nome bolo de chocolate.
Isto são os gêneros. Né? Mas, agora nós sabemos o que são gêneros. Né? Nós sabemos o que são gêneros e nós sabemos também que isto que vocês estão olhando aqui, né, isto que vocês estão olhando aqui, é uma redação do Enem. Né? Vocês concordam comigo? Notem que eu fiz aquele mesmo movimento. Eu não li o texto que está contido aqui. Eu apenas olhei e digo, isto é uma redação do Enem. Por quê? Porque esse gênero tem uma forma compartilhada socialmente. Eu sei que tem uma folha com um título, eu sei que tem o lugar para colocar o nome, o código, né, do INEP, o nome do INEP, o código de barras que vai mostrar de quem é esta redação. Vejam, são estruturas, formas recorrentes. É por isso que eu comecei falando que os gêneros textuais possuem uma forma. Né? Eles possuem uma forma. Esta forma, ela é recorrente socialmente, é o que nos permite reconhecer. Além disso, os gêneros textuais, eles possuem um domínio de circulação, que é tão importante quanto a forma. Por exemplo, se eu pego o atestado médico, certo? Se eu pego o atestado médico e entrego esse atestado médico lá em alguma loja de departamento do shopping, mas eu não trabalho nessa loja. Eu saio do médico e vou em alguma loja e entrego para o vendedor esse atestado médico. Eu não trabalho lá. Esse atestado, ele tem alguma validade? Não, não tem uma validade. Ele não cumpre um propósito comunicativo. Da mesma maneira, se eu estou escrevendo para o Enem, né, a redação lá do Enem, e no lugar da redação eu coloco a receita de bolo. Todo o meu texto do Enem é uma receita de bolo. Cumpriu alguma função essa receita de bolo? Não, nenhuma. Então não tem validade. Vejam, os gêneros, eles possuem um propósito comunicativo, que é o que a gente chama do para que serve. Para que serve o gênero? É essa a questão. Para que servem os gêneros? Cada propósito comunicativo vai permitir que esse gênero circule em determinada esfera da sociedade humana. É por isso que a receita de bolo não pode ir para a prova do Enem, nem o atestado médico pode ser entregue a qualquer um no meio da rua. Ele tem funções específicas. Né? Mas a questão é como escrever para o Enem. A primeira coisa que você deve saber é que você vai escrever realmente, tem gente aqui falando no chat que colocaram até a receita de miojo no Enem, por isso que tem alguns critérios de eliminação. Né? Exatamente isso. Por isso que tem alguns critérios de eliminação. Né? Imagina se a pessoa colocou no meio do texto. Né? Imagina se ele escreve todo o texto como uma receita de bolo. Vai zerar a redação. Seria um caso inédito na história do Brasil. Mas aí tem alguns critérios que eliminam essa parte e baixa a nota. Por quê? Porque não atende à função do gênero. Então, você tem que atentar para isso. Aquele gênero tem uma função social, uma função comunicativa. Né? E aí você tem que entender também que você vai escrever um gênero. E esse gênero, né, ele possui uma estrutura recorrente, que é socialmente aceitável em determinados locais. Além disso, o gênero possui um tipo textual recorrente. E aí eu lembro que quando eu fiz a pergunta o que é gênero, lá no início alguém falou de tipo. Está correlacionado gênero e tipo, mas gênero é uma coisa e tipo textual é outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. O que vai nos levar para uma outra coisa, para outra questão. Gênero é a mesma coisa que tipo textual, é o mesmo que tipo textual? Sim ou não? O que é que vocês acham? Eu acabei de dizer que não, mas se eu dissesse a vocês que não é a mesma coisa, eu disse a vocês que não é a mesma coisa, mas eu não disse a vocês porque não é a mesma coisa.
Então, a pergunta que eu faço a vocês é: por que não é a mesma coisa? O que diferencia o gênero do tipo? O que diferencia isto aqui disto aqui? O que é que diferencia? Vejam, quando eu falo de gêneros textuais, eu estou falando dos textos que nós encontramos na nossa vida diária. Esses textos, eles possuem padrões sociocomunicativos. Eles são definidos por composição, né? Composições funcionais, objetivos enunciativos, estilos concretamente realizados, né? E convergem nesses gêneros integrações de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Essa é uma definição que vocês devem agora estar se perguntando: nossa, não entendi nada, né? É uma definição que vocês agora devem estar dizendo: danou-se, cara. Eu não estou entendendo mais nada do que seria esse gênero. Mas antes de eu voltar, tem algumas pessoas no chat falando nisso, né? Fernanda, por exemplo, está dizendo que o gênero apresenta características do tipo textual. Exatamente isso, Fernanda. Giovana está dizendo que os tipos textuais são como um texto, né, que se comporta tipo narrativo, de um tipo perfeito, isso mesmo. Fernanda Helena está dizendo que tipo é igual à estrutura, né? Mariane Rocha, tipo textual as diferentes formas de escrever um gênero. Exatamente isso. Vejam, vocês estão bem afiados hoje, né? Já estão sabidos. Vejam, essas questões relativas a gênero e tipo são fundamentais para que a gente possa entender o que deve ser escrito dentro da redação. E quando eu dou essa definição aqui, que é a do Marcuse, né, sobre os gêneros textuais, e o Marcuse, na definição dele, é uma definição mais refinada, uma definição para quem é da área das letras, né, mas que a gente, se formos trocar isso em miúdos para vocês que estão prontos para entrarem no ensino superior, se a gente for trocar isso em miúdo, é basicamente o seguinte: os gêneros textuais, eles têm um objetivo, têm uma forma e uma função, ok? Os gêneros textuais, eles surgem e congregam forças históricas, ou seja, se o seu avô olhar para uma carta, ele vai dizer que a carta é uma carta, um gênero. Né? Se você hoje olhar para uma carta, você vai dizer que a carta é uma carta, é um gênero. Vejam, o que leva o seu avô a nomear aquele texto de carta e o que leva você a nomear esse texto de carta? As forças históricas e sociais que estão ali congregadas dentro do gênero. Então, o gênero tem essa capacidade, ele guarda uma memória. E é por isso que eles servem para propósitos comunicativos. Por exemplo, o gênero aula. Se você estudar aqui em Pernambuco, for lá para o Rio Grande do Sul, estudar também, o gênero aula será gênero aula. Você, quando chegar na sala, você vai reconhecer aquilo enquanto uma aula. Por quê? Tem uma forma, uma função, um propósito comunicativo. Né? São coisas que você não pensa. Você não vai pensar: o que é isto que aquela pessoa está falando ali na frente? Você não vai pensar nada a respeito disso. Automaticamente você vai entender. Isso é uma aula. A mesma coisa acontece com a carta. Você olha para a carta e você diz: o que é isto que está aqui na minha frente, cheio de letrinhas? Por quê? Porque as forças históricas, sociais, institucionais e técnicas impõem ao gênero certas características e faz com que esse gênero guarde determinadas memórias que são socialmente compartilhadas. E aí você, a essa altura, deve estar se perguntando: será que dá para escrever? Aliás, será que dá para prever quantos gêneros existem? Porque aí eu vou saber de todos. A resposta é não. Os gêneros são incontáveis, como são incontáveis as formas pelas quais os seres humanos utilizam a língua. Então não tem resposta para dar para vocês nesse sentido. Né? Vou decorar todos os gêneros. Ótimo, vai ser um trabalho para a sua vida,
né? E tomara que você tenha, assim, longevidade, dure uns 40 mil anos, porque vai precisar de muito tempo. São incontáveis, gente. Não tem como contar, tá? Então, antes que surja essa pergunta aqui no chat, não tem como você contar esse, né? Não tem como contar isso. Mas eu havia perguntado a vocês também sobre os tipos textuais. Lembram disso? Os tipos textuais, estes sim, né, nós podemos contar. São basicamente esses que estão aqui na tela para vocês. Narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. Estes são os tipos textuais. E aí vocês estão se perguntando, tá, e aí, o que é que eu faço com essas duas informações? Gênero e tipo. Bem, a primeira informação é, o que você vai fazer com a primeira informação é saber que vai escrever um texto que tem que seguir um determinado padrão. Qual é o padrão? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso é o que vai caracterizar. Ok? Esse gênero tem um propósito comunicativo, tem um interlocutor. Quem é o interlocutor do texto que você está escrevendo para o Enem? Professores que irão fazer a avaliação do seu texto, conhecidos como corretores. Eu falei professores no plural porque sempre passa por mais de um, para poder dar uma média no seu texto. Já que o texto, apesar dos critérios objetivos, ele é de natureza subjetiva. Então, é por isso que você tem mais de um corretor, né? Porque um professor pode olhar uma característica no seu texto e passar despercebido, o outro olha e percebe uma outra coisa, enfim, e aí dá uma média ponderada a respeito disso. Esse texto é direcionado para essas pessoas, né? Esse é o texto aí. Dentro desse texto aí, vai aparecer umas coisinhas que a gente chama de tipologia textual. Lembram que na escola, quando o professor passa a redação do Enem, pede para que vocês argumentem, né? Em outras palavras, ele está dizendo que a tipologia predominante aí é a tipologia argumentativa. Tranquilo até aí? Né? Tranquilo? Vamos lá no chat ver se está tranquilo mesmo, se vocês estão, assim, tendo algumas dúvidas. Se tiver dúvidas, nós vamos aclarando, né, no processo. Então, tem duas coisas aqui que a gente precisa saber. Quem escreve para o Enem escreve um determinado gênero e utiliza uma determinada tipologia. Ok? O Marcuski, né? Hoje é o dia dele aqui nessa live. O Marcuski, ele diz que os gêneros limitam nossa ação na escrita, né? E isso nos faz com que nós percebamos o gênero como a linguagem standard, a linguagem inicial, né? O que impõe, por lado, restrições e padronizações, mas, por outro, é um convite à escolha de estilos, criatividades e variação. O que o Marcus está dizendo aqui é o seguinte, olha, você vai escrever, por exemplo, para o Enem, mas você tem uma limitação ali de linhas, você tem uma limitação ali de tema, você tem uma limitação de estrutura dos parágrafos, mas isto não vai fazer com que você não seja criativo, que você não utilize escolhas linguísticas eficazes para compor esse gênero, para criar esse gênero. E é isso que nós vamos ver aqui. Nós temos a proposta de redação do Enem. A prova de redação, a proposta de redação. E notem que essa redação, ela vai ter um tema, vai ter tese, vai ter argumentos, e vai ter uma proposta de intervenção. Tranquilo até aí? Todo mundo sabe disso, né? Não é novidade. Deixa eu ver se alguém não sabe disso no chat. Todo mundo sabe dessa informação, não é isso? Todo mundo já sabe dessa informação? Alguém não sabia dessa informação? Eu acho que todos sabem pelo silêncio. Ok? Eu acho que todos já sabem, né? Por que todo mundo já sabe?
Porque esse gênero ele é recorrente no processo de escolarização. Todos que passam, Ezio está dizendo que sim, né? Todo mundo já sabe disso, porque esse é um gênero recorrente. Todos que passam pelo processo de escolarização já escutou 1000 vezes o professor falando tema, tese, argumento, proposta de intervenção, tema, tese, argumento, proposta de intervenção. Parece um mantra, né? É sempre a mesma coisa repetida. Por quê? Porque essa é a estrutura do gênero. Se o gênero não tem um tema, se não tem uma tese, se não tem um argumento, se não tem uma proposta de intervenção, ele não é o gênero dissertação. Não é o gênero. Descaracteriza o gênero. Ok? Mas aí o que a gente precisa entender, né, e aqui tem uma descrição bastante fundamentada a respeito disso, a descrição lá do INEP, ele diz o seguinte: a prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo, argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Vejam que interessante. Nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturados, com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeita os direitos humanos. Quanta coisa, né? Quanta coisa em um gênero de, no máximo, 30 alunos. Quanta coisa é pedida. E aí você se depara com essa informação e se pergunta, e agora? Para onde ir? Gente, em produção de texto, por mais que nós nós professores, tenhamos boa vontade de fornecer elementos que te ajudem a construir o texto, não existe receita. Não existe uma receita tal qual existe na matemática. Em outras palavras, em produção de texto, 2 mais 2 nunca será 4. Às vezes pode ser 5, 6. Porque eu estou falando disso rindo, mas porque é engraçado. Às vezes os estudantes eles pedem uma receita. Não, como é que eu inicio meu texto? Você inicia o seu texto pela sua tese, pela ideia inicial. Mas onde é que eu encontro a tese? Lá no texto motivador. Ah, mas eu tenho que ler o texto motivador? Tem que ler. O processo de escrita de um gênero é correlacionado com o processo de leitura do gênero. Então, ler e escrever são habilidades requeridas para quem deseja ingressar no ensino superior. Ah, mas como é que eu começo? De N maneiras. Não tem uma receita de bolo. Claro, tem algumas dicas que nós possamos dar. Olha, utilize algum operador argumentativo, isso nós vamos ver daqui a pouco. Utilize algum operador argumentativo, né? Utilize apresentando, pense no seu interlocutor. Quem é o seu interlocutor na redação do Enem? Pense que ele não conhece o tema, apresente o tema para ele no primeiro parágrafo do texto. Estrutura o texto em parágrafos, leia os parágrafos, vejam se ele tem sentido. Você consegue compreender esse parágrafo? O seu interlocutor vai compreender as ideias que você está desenvolvendo aí no primeiro parágrafo? E aí tem algumas... São essas estratégias que a gente utiliza, né? O que é a tese? A tese ela seria a ideia que você vai defender no seu texto. Ela tem uma relação com o tema, né? E ela deve ser apoiada ao longo do texto. Né? Esses argumentos devem ser apoiados ao longo do texto. O que são os argumentos? É aquela estratégia que você utiliza para que possa convencer o seu leitor sobre o seu ponto de vista. Então, nessa primeira parte do texto, né, você vai apresentar a sua tese, vai apresentar o assunto para o leitor.
Na segunda parte do texto, você vai utilizar as estratégias argumentativas. Né? Quais são? Onde é que eu vou retirar essas estratégias argumentativas? No texto motivador. No texto motivador é onde você vai retirar essas estratégias argumentativas. E aí, né, eu dei aqui alguns exemplos, por exemplo, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprovados, citações ao depoimento de pessoas, pequenas narrativas ilustrativas, comparação entre fatos, situações, lugares. Essas estratégias argumentativas, elas precisam, né, expor o problema discutido e detalhar esses problemas. Eu havia dito para vocês que quem escreve um texto para o Enem não escreve apenas, também lê. Isso é importante. Isso é importante a gente saber. Por que eu estou dizendo que isto é importante saber? Porque muitas pessoas vão para a escrita do texto, vão para a escrita do gênero, sem ler o texto motivador. O que acontece nesses casos? Aquilo que a gente já sabe bem, né? Fuga do tema, tangenciamento do tema, competências que a professora Alane trabalhou com vocês na outra live. Lembra das competências do Enem? As 5 competências? Dentre aquelas 5 competências, tem tangenciamento do tema, fuga do tema. E por que isto acontece? Isto acontece porque a pessoa não leu o texto motivador. Não leu o texto motivador. Tem alguém perguntando sobre a questão dos parágrafos. Isso é uma dúvida recorrente, inclusive, com os meus estudantes do ensino médio. É uma dúvida recorrente. E aí, é o que eu vou dizer para você. A estrutura do texto. Cadê? Quem foi? Foi Jaiane Evelyn. Está perguntando sobre a estrutura do parágrafo. E aí eu vou dizer o que eu digo sempre para os meus estudantes do ensino médio. Você tem que pensar na introdução, desenvolvimento e conclusão. Se em um parágrafo você consegue colocar a sua introdução, ok. Se em 2, ok. Você tem que pensar também que você só tem 30 linhas para isso. Em outras palavras, eu não vou chegar aqui já e dizer para você, escreva 4 parágrafos, 5 parágrafos. Não. Eu sei que o gênero, ele comporta uma determinada quantidade de parágrafos. Ele comporta uma determinada quantidade de parágrafos. Mas aí, parte de cada leitor, tem pessoas que conseguem desenvolver esse gênero com 4 parágrafos, com 3 parágrafos. Nunca encontrei 2 parágrafos. Nunca encontrei 1 parágrafo. Né? Mas aí depende também da sua estratégia argumentativa, o que a gente vai chamar de estratégia retórica. Mas deixe-me só retornar para a questão do ler. Vejam, aqui está o texto motivador. Ler e escrever se interrelacionam. Então, quando eu pego o texto motivador, o que é que eu observo no texto motivador? Textos verbais, né? Estão vendo aqui? Textos verbais, textos não verbais, ou mistos, né? Que a gente vai chamar de linguagem mista. Tem gente que acha que ler é apenas ler o texto verbal. Não é. Ok? Ler não é apenas ler o texto verbal. Você tem que prestar atenção no texto não verbal também. Ele está cheio de informações valiosas para que você possa utilizar na sua argumentação. Ele está cheio de informações. Vejam. E aí, para que você possa compreender o tema, é preciso que você leia com bastante atenção, né, esses textos motivadores. Vejam as palavras que estão sendo utilizadas ali. Percebam o posicionamento dos autores desses textos. Esses textos possuem autores, esses autores se posicionam criticamente.
você pode começar a sua redação se posicionando de forma contrária ao pensamento que está ali. Ou você pode iniciar a sua redação se posicionando de forma automática com o pensamento que está sendo exposto ali. E aí é por isso que eu havia dito que é uma análise subjetiva na hora de corrigir isso. E é por isso que tem mais de um corretor. Você tem que identificar nesse texto motivador, né, a tese, os argumentos apresentados pelo autor, né, ou pelos autores desses textos. Quando eu estou falando em texto, eu estou falando do texto não verbal também, texto misto, este aqui. A imagem, aquela imagem. Às vezes pode aparecer apenas uma imagem, uma fotografia. É um texto. Junto com os textos motivadores, você tem que olhar para a fotografia e tem que compreender, captar os sentidos que estão ali. Quais são as intenções? Aquilo dali, essa parte do texto motivador não está aqui apenas para decorar o texto, não, gente. Ok? Então, vejam. Reflitam sobre o posicionamento desses autores. E, a partir daí, você já toma uma consciência de como vai se posicionar a respeito, né, no seu texto, né, na sua redação. Né? Leia as instruções que estão contidas no texto motivador. Defina um projeto de texto, que a gente vai chamar de rascunho. Né? Faça uma estratégia. Tente defender um ponto de vista a respeito do tema escolhido. Mas defender um ponto de vista, isso é argumentação. Né? Quem defende um ponto de vista, argumenta. A teoria da argumentação na língua foi desenvolvida por um cientista chamado Oswald de Croix. Esse senhorzinho que está aqui na tela para vocês. Então, ele vai falar dos operadores argumentativos, das marcas de pressuposição no enunciado, dos tempos verbais, dos índices de polifonia, dos modalizadores, desses todos que ele vai falar, né, o que vai ser de maior utilidade para a gente, que está escrevendo para o Enem, são isso, operadores argumentativos. Mas antes de eu falar dos operadores argumentativos, deixe-me apenas dizer uma coisa para vocês. Vejam, eu estou falando aqui de argumentação. Ok, argumentação. O texto, o gênero textual do Enem, ele é um gênero tipicamente argumentativo. Mas isto significa que vai aparecer no meu texto apenas a argumentação do início ao fim? Não. A resposta é não. Lembram das 5 tipologias? Descrição, narração, argumentação, injunção, exposição. Todas essas tipologias podem aparecer no meu gênero, no meu texto, na minha redação. Mas aí você se pergunta, o que é que vai caracterizar a minha redação como uma redação argumentativa? A recorrência tipológica argumentativa. O que é que ele está chamando de recorrência tipológica? A quantidade de vezes em que a argumentação é percebida dentro da estrutura do seu texto. Isso é recorrência tipológica. Como é que o corretor vai perceber isso? A partir dessas marcas aqui. Quer dizer que ele vai, toda vez que for corrigir meu texto, ele vai voltar para essa teoria? Não, ele já tem isso internalizado, ele já sabe. Na hora de corrigir é automático. Ele já vai apontar, isso é a argumentação, ok, o texto é argumentativo, a recorrência do texto é argumentativa. Não, ele só descreveu, ele fez uma descrição aqui. Ele acha que esse texto é uma narração, então descaracterizou a estrutura do texto. Aí ele vai lá na competência do Enem, aquelas competências que o Lando trabalha com vocês, vai lá na competência e baixa a nota. Porque ele não pode baixar a nota toda, porque ele tem que seguir as competências. Mas cá entre nós, o correto seria zerar, viu? Fugiu da tipologia, não é mais o gênero, descaracterizou. Mas o Enem, como eu costumo dizer para meus alunos, o Enem é uma mãe, né? Então tem que seguir os critérios lá, os 5 critérios. Então ele vai lá num daqueles critérios, enxerga lá onde ele pode baixar a nota e baixa a sua nota. Se tiver só descrição, se tiver só narração, se tiver só injunção. Então, atentem para as tipologias, elas são importantes, principalmente a tipologia argumentativa, ok? Bem, vamos dar uma olhadinha nos operadores argumentativos.
Vocês já devem ter lido algumas redações em que aparecem algumas palavrinhas tipo inclusive, até mesmo, ao menos, pelo menos, no mínimo, né? Já devem ter lido algumas redações, né? Redações de nota 1000 que estão disponíveis por aí, em que há algumas palavras como também, nem, tanto, como, nós, mas, também, além disso, né? Por conseguinte, portanto, logo, pois, em decorrência, consequentemente. Essas palavras permitem a construção da argumentação no texto, o encadeamento do texto argumentativo. Ela se dá por meio desses operadores que estabelecem relações dentro da estrutura do texto, seja a relação de comparação, seja a relação de contraposição com argumentos ou conclusões já formados, seja relações a favor ou contra uma determinada conclusão. São esses operadores argumentativos aqui. E aí você deve estar pensando nessa hora, será que eu devo decorar esses operadores para poder decorar essa lista para poder construir meu texto? Olha, as pessoas, em geral, elas não decoram as listas argumentativas, os operadores argumentativos. Elas utilizam esses operadores argumentativos de maneira natural. Então, não há necessidade de você decorar isso aqui. Toda vez que você vai argumentar na língua, você utiliza um desses operadores. Como é que a gente vai perceber isso? Deixa eu ver se a gente pode olhar aqui na redação nota 1000. Aqui. Essa redação nota 1000, ela tem como texto motivador este documento aqui. Deixa eu só parar essa... Eu vou parar aqui essa transmissão para mostrar o texto motivador desta redação nota 1000, tá? Deixa eu parar aqui. Ok? Agora deixa eu compartilhar com vocês essa redação, né? Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É esse mesmo. Ok. Deixa eu colocar na tela. Ok. Pronto, está aqui. Estão vendo aqui o texto motivador? Ok. Vejam, esse é o texto motivador daquela redação. O sujeito, quando vai escrever aquela redação, quando foi escrever aquela redação, ele olhou isso aqui. Ele leu isto aqui. Leu texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, e construiu uma redação que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só compartilhar de novo a tela da redação para que vocês possam ver como ele utilizou os operadores argumentativos. Deixa eu só abrir aqui novamente. Compartilhar a tela para mostrar para vocês como ele fez isso. Era sobre a internet, né? O advento da internet. E aí ele escreve o seguinte: o advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio do controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Aí ele vem aqui, em primeiro lugar, note, eu não vou ler o parágrafo todo para vocês, tá? Porque isso vai ficar cansativo. Mas eu quero que vocês notem o seguinte, vejam, ele apresentou aqui o tema. Ele já utilizou um operador argumentativo aqui. No entanto, apesar, vejam, são marcas na língua que permitem ao sujeito perceber, ao sujeito que está corrigindo essa redação, perceber que ali há a tipologia argumentativa, que ali há um raciocínio sendo desenvolvido. E aí ele termina esse primeiro, ou ela, né, eu nem sei de quem é essa redação, ele ou ela, a pessoa, termina essa primeira parte,
do texto e vem para o outro parágrafo. Em primeiro lugar, veja, quando ele coloca esse operador aqui, né, ele já está delimitando um espaço para que o corretor perceba essas marcas no texto dele. Né? Então, ele separa. Vejam, segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar. O que é que eu chamo a atenção aqui? Repertório sociocultural. O que danado é o repertório sociocultural? É tudo aquilo que você já viu na escola. Escrever não tem a ver com língua portuguesa apenas, minha gente. Para que você possa escrever, você tem que utilizar conhecimentos de outras áreas. Sociologia, filosofia, história, matemática, geografia. Tudo isso te permite ter um repertório amplo na hora de construir o seu texto. Foi por isso que eu iniciei a minha fala hoje aqui, falando que quem sabe apenas as regras da gramática normativa não vai conseguir escrever. Porque na hora de escrever, você mobiliza uma série de conhecimentos. Né? Thomas Hobbes está na área da, se eu não me salvo engano, é na área da filosofia. Eu sempre misturo o Thomas Hobbes com a filosofia, mas eu tenho quase filosofia ou sociologia. Mas, enfim, mas eu conheço esse pensador aqui. E esse pensador, ele é recorrente nas aulas do ensino médio. Todo mundo que passou pelas aulas de ensino médio conhece o pensamento de Hobbes a respeito do Estado. Vejam, são esses conhecimentos de outras áreas que são mobilizados na hora da construção do texto. Notem que no outro parágrafo ele já inicia, assim, ele ou ela, né? Eu deveria ter colocado o nome, porque aí eu nomearia a pessoa, né? Não ficaria assim nessa oscilação, né? com os pronomes. Outro sim, a busca pelo ganho pessoal. Veja, outro operador argumentativo. No terceiro parágrafo dele. Né? Para que servem os operadores argumentativos? Para introduzir a argumentação na língua e fazer com que o sujeito que está lendo raciocine com você. É uma estratégia de convencimento. Eu posso não concordar com o que ele está dizendo aqui nesse texto, mas eu não tenho como negar que o argumento está bem construído. Vamos para outra parte aqui. É a parte em que ele deve colocar a proposta de intervenção. E aí é uma outra coisa também recorrente nas aulas. Como colocar a proposta de intervenção? Ela não pode ser genérica. Não ferir os direitos humanos, ok, todo mundo já sabe, né? Ninguém vai falar coisas que não deve, nem na vida prática, nem na prova do Enem. Nem na vida pessoal, nem na prova do Enem. E aí eu vou pular essa parte de desrespeitar os direitos humanos, porque eu acredito que ninguém aqui está nesse nível. Né? E vou para a questão da proposta da intervenção em si. Às vezes as pessoas colocam uma proposta de intervenção genérica. Por exemplo, o Estado deve resolver tal problema. Quem é o Estado? O Estado é o município, é o governo federal, é o governo estadual. Os políticos devem resolver. Que político? Então, nomeiem. Como ele nomeou aqui, o governo federal. Sendo assim, o governo federal, como instância máxima da administração executiva, ele nem precisava ter dito isso, porque pressupõe-se aqui que o governo federal é essa instância, né? Ele nomeia, e isso ajuda a validar o argumento. Ao final, ele coloca uma citação de Rousseau, é um sujeito da filosofia mesmo, né? Afinal, conforme afirmou Rousseau, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todas. A vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Vejam, são essas estratégias que eu queria mostrar hoje para vocês. Né? Muito mais do que mostrar uma receita, faça a sua redação dessa maneira. Não, eu queria que vocês pensassem como é a construção dessa redação e o que é esperado nesta redação.
né, eu queria que vocês percebessem que as outras áreas do conhecimento são importantes para a construção do texto da redação do Enem. É por isso, né, quem estudou comigo, quem estuda comigo, sempre escuta eu falando isto. Preste atenção nas aulas de História, Sociologia, Filosofia, Geografia, porque sem essa variedade, você não vai conseguir desenvolver um texto, sem esse repertório, sem esse conhecimento. Então, muito mais do que trazer para vocês isto, né, uma receita pronta, eu queria que vocês pensassem, né, nesse processo. Desde o processo da escrita, como tecnologia, isso é tecnologia, nós podemos aprender a utilizar, até o processo da invenção dos textos, da criação dos textos, como é que eles se constituem. Pensem também que esses gêneros, eles possuem tipologias, e alguns gêneros, como a redação do Enem, são marcados por uma tipologia recorrente. No caso em questão, a tipologia argumentativa. Então é isso, pessoal. Nós nos encontramos na próxima oportunidade, né? Então, bom dia para vocês, bons estudos. Eu sei que agora vocês estão indo para as salas, né? Discutam um pouquinho lá com os seus professores a respeito dessas questões, e nós nos vemos numa próxima oportunidade.